Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Começa agora o Top 20, começando mais uma semana. Eu sou o Vitor Moraes e trago para vocês as principais notícias do dia. Vamos lá. Na 20ª colocação, para abrir o programa, o assunto é de interesse público, é sobre pagamento. O INSS começa a pagar o 13º daqui uma semana. A partir da próxima segunda-feira, os aposentados, os pensionistas e os demais segurados recebem a primeira parcela. Na 19ª posição, e o preço das passagens aéreas, hein? Tá caro, né? Os voos saindo aqui de São Paulo aumentaram 19% em janeiro desse ano. O levantamento é da ANAC e compara os valores desse ano com o mesmo período do ano passado. Bom, na 18ª colocação, vamos falar de economia, porque o Paulo Guedes foi para os Estados Unidos e vai fazer algumas reuniões e discutir os efeitos da guerra. O ministro da Economia vai participar de encontros no FMI, no Banco Mundial e também com investidores para mostrar que eles podem continuar acreditando no Brasil. E na 17ª posição, Xangai volta a registrar mortes por Covid. Foram 3 óbitos nesse domingo, de acordo com dados oficiais. As vítimas tinham entre 89 e 91 anos, eram portadoras de comorbidades e não estavam vacinadas. Bom, na 16ª colocação, aqui no Brasil, foi registrado o menor número de mortes pela Covid desde março de 2020. De acordo com o balanço do CONAS, nas últimas 24 horas, o país registrou 22 mortes provocadas pela doença e a média diária de óbitos foi a 100, então teve um recuo aí de 48%. Na 15ª colocação da nossa lista, para a OMS, Organização Mundial da Saúde, ainda não é hora de baixar a guarda do controle da pandemia de Covid. A crise sanitária é um fenômeno mundial e não cabe a um país ou outro país, isoladamente, decretar o seu fim. E na 14ª colocação, voltamos aqui para o Brasil para falar da Covid. Uma boa notícia, Marcelo Queiroga anunciou o fim da emergência em saúde pública da doença no país. O ministro da Saúde disse que a medida não significa o fim da pandemia e que o governo vai publicar novas regras nos próximos dias desse momento atual. E na 13ª posição, Volodymyr Zelensky falou por telefone com a diretora-gerente do FMI sobre o futuro do país depois do fim do conflito. Num tweet, o presidente da Ucrânia detalhou ter discutido a questão da garantia da estabilidade financeira do país e também preparativos para a reconstrução depois da guerra. Na 12ª posição, ainda sem conseguir tomar totalmente a cidade de Mariupol, os russos exigem a rendição na cidade. Só que os ucranianos disseram que vão lutar até o fim. Para Vladimir Putin, os russos estão vencendo a guerra, mas o governo ucraniano rebateu e disse que nenhuma grande cidade foi tomada pelo exército do Kremlin até agora. Na 11ª posição de hoje, ainda falando sobre a guerra, a Rússia atacou uma cidade próxima à Polônia e 6 pessoas morreram. O prefeito de Lviv reportou 5 bombardeios à cidade, que é a maior do oeste da Ucrânia. Os bombardeios atingiram instalações militares e um depósito de pneus, que acabou provocando aí uma grande explosão. Na 10ª posição, vamos falar de uma guerra interna que acontece há décadas aqui no Brasil, que é a guerra de torcida. O confronto entre torcedores do Santos e do Curitiba, dentro de uma unidade de pronto atendimento na Baixada Santista, deixou todo mundo em pânico. Crianças, mulheres, idosos, funcionários e médicos tiveram que sair correndo da UPA para não serem agredidos a pauladas. No total, 16 pessoas foram detidas. E na 9ª posição, vamos falar de coisa boa, só sobre futebol, porque pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o São Paulo por 3-1. O Atlético Mineiro venceu também o Atlético Paranaense por 1-0 e divide aí a liderança do Brasileirão com o Corinthians. O Botafogo venceu o Ceará por 3-1. O Bragantino goleou o Atlético Goianiense por 4-0. O Internacional venceu o Fortaleza por 2-1 e o Santos também venceu por 2-1 o Curitiba.
E na 8ª posição, mudando de assunto, o tema agora é política e uma polêmica. O PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral por propaganda antecipada na motociata do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o partido, o presidente convocou o evento publicamente, conduziu sua motocicleta durante o percurso, desfilou em carro aberto e ainda subiu no carro de som, onde fez o comício e pediu votos. Na 7ª posição, criminosos realizam ataques em Guarapuava, no Paraná, numa ação do chamado Novo Cangaço. A quadrilha tinha como alvo uma transportadora de valores. Houve disparo de armas de grosso calibre, bloqueio dos batalhões da PM com veículos queimados e 2 policiais foram feridos a bala. Na 6ª posição de hoje, se os casos de Covid vêm diminuindo aqui no Brasil, os casos de dengue tiveram um aumento de 85% nesse ano. O Ministério da Saúde divulgou 323.900 registros da doença. Na 5ª posição, vamos lá para a França falar de eleição. Uma pesquisa mostrou que 66% dos eleitores de esquerda devem se abster no segundo turno. O levantamento mostrou que a maioria dos apoiadores do candidato Jean-Luc Mélenchon pretende anular ou deixar as cédulas em branco. No primeiro turno, a abstenção foi de 25%. E no 4º lugar de hoje, teve artista brasileira fazendo história no Coachella. Pablo Vittar foi a primeira drag queen a se apresentar no festival na Califórnia. Assim como Anitta, a Pablo volta a subir ao palco do Coachella no próximo final de semana. E na 3ª posição de hoje, ainda sobre música, o Tony Garrido diz que não roubou o nome da Cidade Negra. Numa entrevista à TV Record, o líder do grupo afirmou que a acusação dos integrantes Lazão, Ras, Bernardo e da Gama é uma loucura. Garrido diz que tem todos os documentos que comprovam o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Já o baterista Lazão declarou que não assinou nenhum documento e ainda soltou: "Tomara que a gente não se cruze tão cedo". Em segundo lugar, mudando de assunto, juízes e desembargadores contrariam o STF e derrubam o passaporte da vacina em universidades. As medidas desse tipo foram tomadas nos últimos 15 dias em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte e também no Mato Grosso. Na primeira posição do Top 20, o governo oficializa Vitor Godoy como ministro da Educação. Godoy já estava no cargo desde a saída de Milton Ribeiro. Ele é o 5º titular em pouco mais de 3 anos. Por hoje é só, muito obrigado pela sua companhia, nos vemos amanhã.